realmente todas as pessoas com deficiência, né, elas se tornam vulneráveis, né? Você lembrou aí a Lei Brasileira de Inclusão, que já trata da priorização desse segmento em situação de calamidades, como essa que nós estamos vivendo em decorrência da pandemia. Obviamente que ainda são poucas as vacinas, né, para atender a todos como nós gostaríamos, mas, de qualquer forma, tem que priorizar os casos que precisam ser priorizados. Isso é muito importante. Obrigada pela sua participação. Agora passo a palavra à senhora Marta Moreira, representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Boa tarde a todos, todas e todos. Agradecer o convite. Eu vou ler um texto que foi produzido pelo GT, né, de Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e justamente porque a gente acredita na importância desse debate e, ao mesmo tempo, pela possibilidade, né, de eu não ser tomada na emoção, já que eu represento um grupo grande e quero dizer que é importante que a gente possa fazer uso desse espaço de uma forma qualificada. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e seu grupo temático Deficiência e Acessibilidade, cumprimentam a todos presentes e agradecem à Câmara dos Deputados e à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência pelo convite para participar dessa audiência pública. Primeiramente, reiteramos a defesa da vacinação para todas as pessoas. A Abrasco reconhece que o gerenciamento das demandas decorrentes da pandemia de Covid-19 produziu um cenário de escassez de vacinas para a imediata cobertura nacional. Entendemos que o Estado deve atuar de forma prioritária sobre tais aspectos, de modo que a expansão da vacinação seja garantida imediatamente, pois a ausência de medidas nessa direção tornará inviável a ampliação de públicos prioritários, além de aumentar a ocorrência de disputas por um direito que é de todos os brasileiros. Como foi divulgado em 6 de abril, pela Frente pela Vida, entregada pela Abrasco, o Manifesto em Defesa da Vida propõe 4 eixos para atuação coordenada, que juntos podem contribuir para uma melhora nos índices de mortalidade e infecção pela doença no país. A gente dá destaque a isso, eu acho importante ficar registrado para a nossa conversa. As medidas propostas são lockdown de 21 dias com auxílio emergencial, ampla vacinação da população pelo SUS, fortalecimento da vigilância da saúde, da atenção básica, da assistência hospitalar e da assistência farmacêutica, e um financiamento adequado para o SUS. Atentamos-nos também no necessário reconhecimento de populações vulneráveis frente a esta crise sanitária. E dentre os diversos públicos, especialmente atingidos, destacamos as pessoas com deficiência, que são aqui alvo dessa comissão. A pluralidade desta população implica diferentes matizes que atravessam a situação de vulnerabilidade mencionada. Tais diferenças não são apenas encarnadas em cada pessoa, mas também estão presentes no modo como o Estado as reconhece. Tal reconhecimento passa por diferentes concepções, aspectos sociais, biomédicos e biopsicossociais. Diferenças e contradições que perpassam dados demográficos, pesquisas científicas e decisões políticas. Por esta razão, defendemos a prioridade da vacinação para todas as pessoas com deficiência, considerando critérios de gravidade, da deficiência e vulnerabilidade. No momento atual da pandemia, recursos de tratamento intensivo são cada vez mais escassos, situação que tem levado profissionais e serviços de saúde à adoção de protocolos de triagem, que privilegiam aqueles que têm maiores possibilidades de recuperação ou sobrevivência. Olha aí colocado um risco e uma coisa importante da gente refletir. Além do mais, pacientes mais graves ou com comorbidades tendem a necessitar de assistência intensiva por mais tempo. Desta maneira, a definição de critérios de priorização da vacinação que evitem que pacientes mais vulneráveis adoeçam e, portanto, necessitem dos recursos assistenciais escassos é um dever das autoridades públicas, sendo ao mesmo tempo uma questão de ética e de racionalização de recursos assistenciais. Outro fator importante na tomada de decisão a respeito dessa população é a ausência de monitoramento em relação ao adoecimento e morte de pessoas com deficiência por Covid-19.
Inclusive, a gente não tem dados sobre, por exemplo, crianças, adolescentes, né, ficaram órfãos, e a gente não tem esses dados. Após um ano de pandemia, não sabemos quantas pessoas foram infectadas, hospitalizadas, recuperadas ou mortas em decorrência da doença. Isso com relação às pessoas com deficiência. Ademais, a carência de estudos epidemiológicos brasileiros implicados na temática em questão também evidencia a invisibilização das pessoas com deficiência na produção científica, somando mais um agravante na tomada de decisões sobre o tema. Diante do exposto, pontuaremos outros elementos que consideramos importantes à discussão sobre a vacinação de pessoas com deficiência, compreendendo que o debate de hoje se dedica especialmente às pessoas com deficiência intelectual. Primeiro, nós questionamos como serão abordadas situações limítrofes entre deficiência intelectual, transtorno e sofrimentos mentais, incluindo o transtorno global de desenvolvimento, considerando os entrelaçamentos que permitem acesso a laudos médicos a algumas pessoas e impedem o mesmo acesso a outras. As pessoas com deficiência intelectual encontram-se majoritariamente na faixa etária que compreende infância e adolescência. Levando em conta que esse público ainda não está sendo vacinado, sua dificuldade em cumprir medidas individuais de proteção, bem como a necessidade de cuidado por parte de muitos adultos com deficiência intelectual, dentre outras deficiências, ressaltamos a importância de considerar cuidadores e cuidadoras no respectivo grupo prioritário. Assim, o posicionamento da Abrasco frente à priorização da vacinação decorrerá do modo como tais apontamentos serão considerados e atendidos pelo poder público. É necessário entender o modo como serão definidos os indicadores de vulnerabilidade que embasarão a priorização do acesso à vacina. Nesse caso, reiteramos a importância de um modelo único de avaliação da deficiência, conforme preconizado na Lei Brasileira de Inclusão. Eu quero destacar o quanto que a gente tem de agenda inconclusa aqui, tá? E destacar isso, inclusive, para o presidente da nossa comissão, deputada Rejane Dias, né? Que eu acho que é importante esse registro. Né? A gente não tem ainda uma série de necessidades supridas relacionadas ao que a própria lei pede, né? O Índice Brasileiro de Funcionalidade, por exemplo. Esse instrumento jurídico também demarca a vulnerabilidade das pessoas com deficiência frente a situações de risco ou de emergência, tal como foi falado antes, né? E ressalta o dever do Estado na adoção de medidas de sua proteção e segurança. É o artigo 10 a que a gente está fazendo referência aqui, tá? Finalmente, é preciso considerar ainda o cruzamento da deficiência com características de classe, gênero, território, raça, etnia e geração, pois isto é também determinante na demarcação de vulnerabilidade e não pode ser desconsiderado no debate público. Em síntese, a ausência de dados brasileiros sobre as pessoas com deficiência que subsidiem políticas públicas neste momento de enorme gravidade podem se revelar como barreiras. A presença de uma deficiência intelectual em conjunto com outras deficiências, como no caso da paralisia cerebral, lembrado pela doutora Rejane, né, é uma das muitas possibilidades que nos fazem defender a vacina para todas as pessoas com deficiência e seus cuidadores. Assumir a definição da deficiência e sua grandeza biopsicossocial nos faz buscar olhar para o exercício da funcionalidade e das relações de interdependência com o meio, os critérios pessoais, como raça, renda, severidade da deficiência, lugar de moradia e necessidade de reabilitação, que a faz precisar se deslocar e não permanecer em casa. E a necessidade de não esquecer do cuidador na relação direta com essa pessoa. Por exemplo, a criança com deficiência intelectual tem dificuldades para o uso de máscara. E, nesse caso, vacinar o cuidador é garantir a proteção da criança. Em síntese, reiteramos, e aqui eu já vou fechando a minha fala para ser respeitosa com o tempo. Primeiro, vacina para todos com investimento público através do SUS, exclusivamente, considerando o direito à saúde e dever do Estado. Quaisquer priorizações no cenário de escassez é antes disputa e privilégio que direito. Pessoas com deficiência constituem um segmento populacional vulnerável frente à Covid-19, o que implica em necessidade e prioridade para a vacinação, inclusive de seus familiares cuidadores. A consideração das pessoas com deficiência como grupo prioritário implica na adoção de estratégias que não reproduzam ou ampliem as desigualdades de acesso, conforme renda, gênero, raça e territorialidade, e devem considerar a classificação de funcionalidade. Bom, esse foi o texto produzido pelo grupo
né, de trabalho, deficiência e acessibilidade da Abrasco, e a gente quer deixar registrado aqui a disponibilidade, a disposição para que esse debate aconteça, valorizando também esse espaço. Muito obrigada.